do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir. Graça e paz, queridos irmãos. É com alegria que nos reunimos hoje à noite, nesse momento de oração, de intercessão, de leitura da palavra, à medida que nos fortalecemos em Cristo. E hoje à noite, eu creio que esse momento será uma bênção para você. Nós temos recebido várias ligações de vários irmãos sobre a ajuda e o fortalecimento que está sendo esses momentos aqui. E eu também estou sendo ricamente agraciado por esse momento. Então, é motivo de a gente agradecer a Deus, mesmo diante dos momentos difíceis, mas Deus está conosco, nos aperfeiçoando, porque Deus é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além, Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor. Levante as suas mãos e cante, acredito. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Na inspiração deste hino, irmãos, eu te convoco agora a gente fazer uma oração. E nesta oração eu quero orar por você, quero orar pelo Brasil, pela PIB em Moreno, bem especial, pelos missionários, pelos pastores, enfim, temos muitos motivos de oração. E eu gostaria que você estivesse agora se unindo comigo em oração para então continuar nesse clamor diante do trono de Deus. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Nós te agradecemos pela tua bondade, as tuas misericórdias. A tua palavra nos diz que as tuas misericórdias duram para sempre. E assim cremos as tuas misericórdias. Pedimos-te, ó Deus, misericórdia
por nossa nação, misericórdia pelos governantes, pelas nossas autoridades. Misericórdia, ó Deus, pedimos pela tua igreja que está na terra. Pedimos por cada irmão, cada irmã que está em casa agora e podendo participar deste momento de oração, de comunhão da palavra, de adoração ao teu nome, acreditando sim que Deus pode tudo fazer, acreditando sim que o Senhor tem autoridade para fazer o impossível se tornar possível. Assim, ó Deus, no nome do Senhor Jesus, nós te apresentamos cada um que está nesse momento agora, aqueles que haverão ainda de assistir, aqueles que estão unidos conosco durante a semana, em oração, em conjunto, num só espírito, em verdade. Assim, nós colocamos e pedimos ao Senhor que tenha compaixão de nós e possa, ó Deus, salvar o Brasil. Salva o nosso Brasil. Salva a nossa pátria. Assim, ó Deus, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. E aí, irmãos, é com alegria que saudamos mais uma vez a todos. Sejam bem-vindos a esse momento tão agradável de oração, de leitura. Aí eu quero te convidar desde já a fazermos a leitura desta noite. Esse texto eu já preguei na igreja em 2012. Vê lá o tempo que já faz. Em 2012 eu preguei esse texto num sermão que eu fiz. E aí eu convocava a todos para despertar do sono enquanto é tempo. Interessante que muitas das palavras do Senhor são de despertamento, são de convocação para mim, para você, para que a gente tenha então discernimento naquilo que Deus está promovendo. Então, a palavra nos convoca para discernirmos o que vem de Deus, a palavra de Deus. A palavra nos convoca a despertarmos, muitas vezes, do sono profundo que nos encontramos. A palavra de Deus nos convoca a ver o nosso próprio erro e corrigir os nossos erros. E é por isso que eu trouxe essa palavra aqui para que a gente possa refletir. Vamos lá, vamos fazer a leitura do texto de Efésios, capítulo 5, dos versos 14 ao verso 15. Você pode aí junto comigo fazer a leitura da palavra de Deus na sua Bíblia. Espero que você esteja com ela aí. Vamos então fazer essa leitura. Eu vou fazer essa primeira leitura, depois a gente faz uma segunda leitura para que se torne melhor a compreensão do texto. Efésios capítulo 5, versos 14 e 15, que diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, nos convoca a palavra de Deus. Mas quero te convidar também a mais um louvor de adoração. Depois do louvor de adoração, nós vamos então orar pelos enfermos, pelos necessitados, por aqueles que estão passando fome nesse momento, aqueles que estão em estado crítico, os que perderam o emprego, os que estão em momentos difíceis por conta da nossa situação de pandemia. Mas aí eu te convido a que você, junto comigo, possamos fazer um cordão em nome do Senhor Jesus, um cordão de oração. Vamos aí, mais uma vez, glorificar a Deus. Acompanha o hino que nós estamos colocando de glorificação.
Convido então a você orar nesse instante pelos motivos que citamos, pelos enfermos, por aqueles que estão necessitados. Vamos orar nesse instante, mais uma vez. Ó Deus bendito, te apresentamos então os enfermos, os necessitados, os que estão, ó Deus, nesse momento, sem o seu pão, sem o seu trabalho. Te apresentamos, ó Deus, que o Senhor tenha compaixão, tenha misericórdia. Te apresentamos todos aqueles por esse Brasil afora. Te apresentamos, ó Deus, cada igreja, cada desafio, pastor, os enfermos, ó Deus, de uma maneira geral, aqueles que estão, ó Deus, internados em UTIs, em leitos de hospitais, aqueles que estão em estado crítico ou não. Em nome do Senhor Jesus, nós apresentamos e pedimos ao Senhor que tenha compaixão, tenha misericórdia de nós. A palavra de hoje, ó Deus, é misericórdia. Pedimos a tua misericórdia, pedimos a tua compaixão para com este mundo, para com as nossas vidas, para com a tua igreja. Pedimos a tua compaixão para os necessitados, órfãos, viúvas e viúvos, aqueles que têm carência, ó Deus. Nesse momento da carência do pão, a carência dos recursos, em nome do Senhor Jesus, pedimos que o Senhor tenha compaixão. Assim nós apresentamos como igreja, junto com os nossos irmãos, que estão em suas casas, orando e clamando ao Senhor. Assim, ó Deus, te apresentamos, confiado em Cristo Jesus, a esperança das nossas vidas. Amém. Assim, irmãos, nós estamos apresentando a Deus, confiantes em Deus, de que Deus está cuidando de nós. Eu sei que Deus está cuidando de você. Assim como também eu quero compartilhar desta palavra, uma palavra de despertamento, uma palavra em que a gente pode, na verdade, compartilhar aqui o despertar de um texto que diz assim: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Aí o verso 16: remindo o tempo, porque os dias são maus. E continua: por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Verso 20. Eu quero então trabalhar essa exegese com os irmãos. Eu quero trabalhar esse texto de uma maneira bem sintetizada. O apóstolo Paulo escreve aos irmãos em Éfeso, bem especial, ele está escrevendo para a igreja, mas a mensagem ela se torna pública e atinge todos de uma maneira universal, e aí ele nos convoca a despertarmos do sono profundo diante de nossas atitudes, diante das situações
que se apresentam aos nossos olhos. A gente precisa entender o que ele, na verdade, está nos chamando para olharmos, para vermos. Ele está dizendo que nós precisamos de despertamento. E à medida que precisamos de despertamento, ele está dizendo que Cristo nos iluminará para esse despertamento. O apóstolo Paulo diz que a nossa mente não é mais a mente de outrora, quando nós estávamos no pecado, mas a nossa mente é uma mente renovada pela palavra do Espírito, que é vida e eficaz. Nesse aspecto, a gente então compreende que o apóstolo Paulo está nos convocando para despertar do sono que muitas vezes alguns estão sendo acometidos. Eu lembro que certa ocasião, eu até falei isso em algumas ocasiões na igreja, o hino brasileiro nos diz: deitado em berço esplêndido, melhor dizendo, deitado eternamente em berço esplêndido. E aí o hino brasileiro diz que é eternamente deitado em berço esplêndido. Parece que há um mar de tranquilidade eternamente. E não é isso que o texto nos convoca. O texto nos convoca a dizer que devemos despertar do sono, porque o sono muitas vezes nos tira a visão. E esse sono que está nos tirando a visão ou nos provocando o adormecimento, ele está dizendo que faz com que a gente não veja o que é que está ao nosso redor. E o apóstolo Paulo faz a gente ver o que é que está ao nosso redor. Ele diz que o que está ao nosso redor são os dias maus. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo: será que você não está vendo? Será que você está dormindo e não está vendo que os dias são maus? O que na verdade precisa você fazer para despertar deste sono você mesmo? Despertar deste sono profundo para enxergar que os dias são maus. O apóstolo Paulo convida a toda a igreja para nos levantarmos do mundo dos mortos e verificarmos que aquele que dorme, ele não está observando o que está em sua volta. E o que está em nossa volta? O que está em nossa volta é os dias são maus. Então, a maldade, perversidade, ódio, vingança, avareza, pecado, latrocínio, assassinato, a prostituição, das mais diversos tipos de consequências do pecado. Então, assim, enfim, há um leque aí muito grande daquilo que está permeando a nossa geração e tantas outras também que já passaram e que enfrentaram o mal. E aí ele está dizendo que os dias são maus, porque os homens deixaram com que os seus corações se enchessem de maldade. E por se encherem de maldade, atraíram para si maldição. Ou seja, escolhei, pois, hoje a quem deveis servir: a Deus ou a vossa carne, aos vossos ídolos, ao vosso prazer? Escolhei, pois, a bênção ou a maldição. É uma proposta de despertamento para nós. Escolhei, pois, a quem servir, escolhei, pois, a quem adorar, escolhei, pois, a quem colocar a vossa fé. E aí o texto diz que se nos conscientizarmos desta situação, Cristo nos mostrará o caminho. Ou seja, à medida que vamos nos conversando dos nossos pecados e do mal que está em nossa volta nos cercando, Ele nos iluminará e nos mostrará
à medida que nós somos iluminados, Ele renova a nossa mente e nós passamos então a perceber o caminho verdadeiro, a verdadeira luz, o verdadeiro significado desta vida. E o que na verdade é o verdadeiro significado desta vida? É que eu e você nascemos. E não foi simplesmente para nascer, crescer e morrer, mas foi para nascer, crescer, entender os propósitos de Deus, ter a consciência, ser um instrumento em suas mãos para a sua adoração e também para a ajuda ao próximo. Ele nos convoca a ver estas coisas e assim encerrar os nossos dias com a mente tranquila e com aproveitamento de um enriquecimento na companhia do Senhor, na luz do Senhor, na presença do Senhor, porque o seu Espírito está com a sua igreja, o seu Espírito está com aqueles que estão na fidelidade de sua fé com Deus. O seu Espírito está orientando, está aconselhando, está, consolidando, edificando e mostrando cada dia mais que Ele é a maior autoridade do universo. E aí os fiéis na terra têm essa convicção e estão firmados e convictos que de fato isso se faz verdade em nossas vidas. E aí a luz de Cristo, ela é essencial e indispensável para as nossas vidas. Aí percebemos que antes estávamos em trevas e agora enxergamos a verdadeira luz que reflete a verdade de Deus para nós, para os nossos corações. Então, o apóstolo Paulo convida a igreja e convida a toda a humanidade a andar corretamente. É uma provocação a estarmos entre a vontade de Deus e a vontade dos dias maus ou do mundo que jaz no maligno ou que está na maldade. E aí ele nos provoca, no bom sentido, nos provoca a verificarmos que andar dentro da vontade de Deus é bem melhor. E aí ele faz a comparação de um lado e do outro, como sempre, a palavra de Deus vai fazer a comparação das coisas boas e das coisas ruins, para que a gente perceba o que é as trevas e o que é a luz. É sempre os dois momentos sendo colocados para nós escolhermos. E aí ele diz, os nécios vivem de todo jeito, mas os sábios, eles procuram, portanto, andar prudentemente, como Deus está nos mostrando. Deus nos mostra que os seus caminhos são melhores do que os nossos. Por quê? Porque enquanto os meus caminhos são caminhos pequenos, de uma visão humana e pequena, os caminhos de Deus são de visão ampla e de bondade e de graça e de misericórdia e de fato de longanimidade. Deus, ele é grande e aí ele nos mostra que os seus caminhos são grandes, assim como os seus pensamentos são grandes e eternos, assim também são os seus caminhos. E ele nos convida a participarmos deste caminho e desses pensamentos. Quais são os pensamentos do Senhor? Os pensamentos do Senhor são pensamentos de bem, pensamentos de misericórdias, pensamento de salvação para vós, não é? E aí o texto já nos diz, lâmpada para os nossos pés e a tua palavra e luz para os nossos caminhos. Então, nos convida a verificar, diz o salmista, que ele ilumina o nosso caminho, o nosso andar, o nosso caminhar e nos faz andar prudentemente e não como nécios, ou seja, como aqueles que são desinformados por desconhecer da palavra bendita do Senhor.
E aí é evidente que é um fato que os dias são maus. Os dias são maus e nós estamos experimentando esses dias maus. Nós estamos experimentando, as nações estão experimentando os dias maus. Por quê? Porque os homens estão preferindo mais o mal do que o bem. Estão preferindo a maldição mais do que a bênção. Estão buscando os dias maus. E quando se busca os dias maus chegam. A palavra de Deus nos diz: invoca o meu nome e serás salvo. Então, quando nós invocamos o nome do Senhor, nós enxergamos e vemos como luz a salvação bendita do Senhor. É interessante observarmos isso. À medida que se invocamos o mal aparece. A palavra tem força, tem poder. Nesses últimos tempos, estamos vendo muitas palavras de pessimismo, mas se os irmãos recordarem nos nossos momentos ao vivo e de gravação, nós temos colocado palavra de esperança, temos colocado palavra de misericórdia, palavra de despertamento como eu agora. Procura despertar e sair deste sono profundo e enxergar a realidade que está em tua volta, para perceberes que de fato os dias estão passando, eles são maus, estão passando, mas você deve buscar as coisas boas. E aí a Bíblia diz, através do apóstolo Paulo, que as coisas boas são a luz de Cristo, a misericórdia de Cristo, a bondade de Cristo, a salvação de Cristo, o Senhor que se faz presente no nosso meio, o Senhor que é poder e salvação para todo aquele que invocar o seu nome. Te convido a invocar o nome de Cristo Jesus. Invoca o nome de Cristo e será salvo tanto tu como a tua casa. Com certeza o apóstolo Paulo nos dá um grande ensinamento. E ele ainda faz uma outra comparação, dizendo que não devemos viver como aqueles que andam embriagados. Por que o apóstolo Paulo está dizendo isto? Porque ele diz, ao invés de se encher de álcool, ou ao invés de se encher de qualquer tipo de droga que nos dê alucinações ou qualquer coisa parecida, é melhor nos enchermos do Espírito Santo de Deus. Está vendo aí as duas realidades? Ou você se enche de álcool e de alucinação, ou você se enche do Espírito de Deus. E aí você pode me perguntar, pastor, como nós nos enchemos do Espírito de Deus? Invoca o nome do Senhor Jesus e Ele se fará presente na tua casa, na tua vida. Assim, o Espírito Santo, que preenche todo o universo e está em toda parte, o Senhor que está em todos os lugares ao mesmo tempo, preencherá o vazio da tua alma, estará contigo na tua casa, estará contigo nos teus momentos, se fará presente e verás a luz do Senhor, verás a salvação do Senhor Jesus Cristo. Então, ele diz, é bem melhor se encher do Espírito Santo, porque assim entoarás hinos de louvor ao vosso Deus, com cânticos, e assim, com cânticos espirituais, irás favorecer um crescimento, e irás oferecer a Ele gratidão pela vossa vida, pelo entendimento, pela bondade, pela misericórdia que se farão presente na sua vida, na sua casa. E por fim, e aí eu te convido a ver a graça de Deus, do eterno Pai, em Cristo Jesus, que é para conosco. O apóstolo Paulo termina esta parte dizendo assim:
que, de fato, enchei-vos do Espírito e entoais hinos de louvor ao vosso Deus. E assim darás graças ao Senhor por tudo, se enchei-vos de graça. Então, é um dos motivos pelo qual nós temos embasamento profundo na Bíblia para dizer que mesmo diante dos momentos difíceis, nós cantamos hinos de louvor a Deus e agradecemos a Deus pelo seu cuidado, pela sua bondade, pela sua misericórdia em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, porque Ele tem cuidado de nós. Eu sei que o mundo está vivendo um pavor, eu não estou fora da realidade. Eu sei que o mundo está vivendo muitos momentos de pânico, mas o Senhor nos ensina a dar graças ao Senhor e entoar hinos de louvor a Ele e glorificá-lo. Sabe por quê? Porque nos problemas, nas dificuldades, nas pandemias, nas epidemias, nas dificuldades das mais adversas, Ele nos ensina então e nos mostra que Ele está presente e está cuidando de nós, e nós estamos crescendo e evoluindo na sua presença. Assim, Ele nos convoca a estarmos na luz, enxergando a realidade dos fatos. Qual é a realidade dos fatos? Ele me convida e te convida a ver os dias maus, mas te convida a observar também a luz bendita de Cristo, a salvação de Cristo, a misericórdia de Cristo, que se faz presente, disponível para a tua vida. Então, invoca o nome do Senhor e será salvo tu e a tua casa. E a pandemia vai passar. Tudo nesta vida passa, menos Cristo Jesus o Senhor. O seu Espírito está conosco para sempre nos dar a garantia da sua palavra. Então, enchei-vos do Espírito, porque é melhor do que se encher de qualquer outra coisa. Vamos glorificar a Deus nesse instante. Vê um hino de gratidão aí que será oferecido ao Senhor nesse momento, através de Nana Azevedo. Canta em tua casa, continua glorificando a Deus, porque é momento para louvarmos a Deus e glorificarmos o seu bendito nome. Com as águas do rio, então subirei. Só
esse momento de glorificação, de comunhão, é um momento muito ímpar nas nossas vidas. Eu quero então te dizer que tem sido momentos de crescimento, momento de aprendizado, mesmo em meio a tanta dificuldade, como tantos dos nossos irmãos e pessoas nesse país inteiro e pelas nações, enfim, estão passando dificuldades. Mas tem sido um momento de aprendizado, momento de comunhão com Deus e de despertamento. Desperta tu que dormes, que Cristo te iluminará. Então é hora de despertar. Quando tudo isso passar, que tudo nessa vida passa, menos Jesus. Jesus não passa. Quando tudo isso passar, então podemos perceber que fomos amadurecidos, experimentados e com certeza, diante desse momento, podemos então perceber o crescimento e o favor de Deus em favor dos seus fiéis na terra. Então, desperta, sê tu uma bênção, sê tu fiel, sê tu, então, um instrumento do Senhor. Que assim seja. E nessa quarta-feira, possamos então dizer para nós mesmos, em nossa casa, dizer: o Senhor me ilumina e me faz ver que os dias são maus, mas que a sua luz é melhor do que todas as coisas, pois a sua luz é bênção do Senhor para mim e para a minha casa. Tenha fé e esperança. Vamos orar ao Senhor. E com esta oração, nós estamos suspendendo esse trabalho e agradecemos aos irmãos que estão conectados, vários irmãos que estão aí conectados conosco, aqueles que estão também, que entraram pelo Facebook, pelo Instagram, aqueles que estão acessando aí, nós agradecemos pelas palavras que têm colocado, pelas frases, enfim, pelo momento tão importante que é este momento para todos nós. Então, vamos orar. Obrigado, Senhor, por este momento de adoração, de oração e de entendimento da Tua palavra. Pedimos o nome do Senhor Jesus, que o Senhor continue abençoando todos que estão em suas casas, nos protegendo e nos livrando desses dias maus, sabendo que o Senhor é luz, e quando a luz está, não há trevas. Aonde a luz está presente, não há trevas. Então, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos porque o Senhor se faz presente em nossas vidas e nos mostra a realidade dessa vida e nos mostra que os teus caminhos são melhores do que os nossos e que os teus pensamentos são melhores do que os nossos e que o Senhor tem pensamentos de bem para cada um de nós e não pensamentos de mal e não pensamentos de morte, pois a tua palavra confirma a realidade desse fato. O Senhor veio para que tivéssemos vida, e vida com abundância e em abundância, porque o Senhor é abundantemente, o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Assim nós te agradecemos e pedimos que as bênçãos do Senhor continue cobrindo a tua igreja, fiel, perseverante, convicta sobre a face da terra, em nome de Jesus. Amém.
tudo que você precisa fazer neste momento. Você foi atingido, tá sangrando, tá doendo. E tudo que você precisa fazer é respirar. Respira. Eu vou atar essa ferida, não posso te perder. Eu recebi ordem do general e ele conta com você. A gente dá um jeito, mas aqui você não vai ficar.